Paulo ao Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 15. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 15, onde falaremos chamados à liberdade, não à escravidão. Nós fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não se vos sujeitai-vos novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidardes. E outra vez declaro solenemente a todos os homens que se deixam circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não vem daquele que vos chama. Com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Quanto a vós, confie no Senhor, que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estará aniquilado. Quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes sede servos um dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordestes e devorastes uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua presença, Senhor. Te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a falar aos nossos corações, a realizar e fazer o Teu querer neste lugar. Assim como o Senhor já tem feito desde a abertura deste culto, através dos louvores, através da oração, através da intercessão, através, Senhor, da direção do Teu culto, através da leitura bíblica, através dos momentos de oração, nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar e a palestrar conosco nesta noite. Continua, Senhor, a realizar e a completar a Tua obra em nós. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, porque o que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado, é ter o Teu nome bendito e o Teu nome exaltado para todo sempre. É o que te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante da carta de Gálatas e estamos expondo toda a carta de Gálatas às quarta-feiras aqui em nossa igreja. Nós vimos que Paulo está aqui combatendo ao liberalismo. Paulo está combatendo as falsas doutrinas. Paulo está combatendo aos falsos profetas que foram até aquela igreja dizer para aqueles amados irmãos que Paulo não era apóstolo, dizer que Paulo estava pregando o evangelho incompleto, que eles reconheciam Cristo Jesus, mas que era necessário guardar algumas coisas, era necessário cumprir e fazer outras coisas para acrescentar, para ajudar na minha e na sua salvação. Paulo começa a escrever essa carta para os irmãos que estão em Gálatas para combater essa verdade. E a verdade desse texto, a grande ideia desse texto é: Cristo nos libertou.
para vivermos na liberdade do Espírito. Não para voltarmos à escravidão da lei, nem para usarmos a liberdade como desculpa para o pecado, mas para servirmos uns aos outros em amor. Paulo está instruindo esses irmãos, assim como uma ilustração de um homem que foi liberto das cadeias, que recebeu a sua alforria, ou que recebeu a sua liberdade e continua a viver como um prisioneiro, continua a viver como um escravo, como alguém que recebeu a sua liberdade, recebeu a sua carta de liberdade, mas continua vivendo a sua vida aprisionado. Paulo está dizendo que esses irmãos foram libertos por Cristo Jesus, mas quando eles querem voltar às antigas práticas religiosas, quando eles querem acrescentar ou ajudar a sua salvação diante do Senhor, eles estão voltando para a prisão, eles estão voltando para uma vida prisioneira do pecado, prisioneira da lei. Paulo está dizendo como um homem que foi liberto das cadeias, recebeu a liberdade, mas que vive trancado dentro da sua casa, não sai, se alimenta da comida que tem ali, ou deixa a comida apodrecer e come aquilo ali, e vive trancado e aprisionado dentro do seu quarto ou dentro da sua casa. Paulo está dizendo para estes homens que eles foram libertos por Cristo Jesus. Cristo morreu, como foi bem dito aqui pela irmã, e levou sobre si todas as nossas transgressões. Todos os nossos castigos, Cristo levou sobre si. O contexto dessa carta, Paulo Gálatas estava tentando voltar para a prisão. As regras, ritos, o legalismo. Os irmãos estavam voltando ou tentando se justificar diante de Deus. Por isso Paulo escreve essa carta a esses irmãos, dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos amou primeiro. Por isso veremos do versículo 1 ao versículo de número 6, a liberdade em Cristo deve ser preservada. Acompanhe comigo o versículo 1 ao versículo de número 6, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes, e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo: vocês foram libertos por Cristo Jesus. Não se sujeiteis ao jugo novamente de escravidão. Cristo te libertou. Cristo derramou o seu sangue, pagou um preço que por mais que eu e você tentássemos cumprir, por mais que eu tentássemos fazer, Paulo vai escrever a carta aos Romanos como alguém que estava tentando se justificar diante de Deus. E ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Nós somos seres humanos, somos falhos, mas não devemos usar, como Paulo vai bem dizer nessa carta, usar essa liberdade para pecar e para viver na carne. Paulo está dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Cristo te justificou e me justificou diante de Deus com o seu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Mas aqueles irmãos estavam voltando, se sujeitando aos jugos de escravidão. E às vezes na minha e na sua vida não é diferente. Talvez você esteja tentando se justificar. Talvez você esteja tentando viver uma vida para se justificar e dizer que você é merecedor do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Talvez você tenha realizado ou cumprido ou tentado fazer, mas Paulo vai dizer no versículo de número 2: eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar, se vos tentardes se justificar diante de Deus. Aqui ele está usando a circuncisão que nada mais era do que uma marca para demonstrar que aquelas pessoas pertenciam a Deus, para aquelas pessoas eram separadas de Deus. Mas eles estavam tentando voltar às velhas práticas.
E às vezes, na minha e na sua vida, temos tentado nos justificar diante de Deus. Às vezes, na minha e na sua vida, tentamos dizer para o Senhor: eu estou cumprindo, eu estou fazendo, eu estou realizando, eu estou fazendo isso ou aquilo outro, tentando ter algum mérito na salvação. Mas Paulo está dizendo que eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Se você se justificar ou tentar se justificar diante de Deus, tentar fazer algo para acrescentar ou para realizar a sua salvação, de nada adiantará a cruz do Calvário. De nada adiantou Jesus se esvaziar de toda a sua glória, tomar a estrutura de servo e ser fiel até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que estão na Galácia é: não tem como voltar às velhas práticas, não tem como voltar a se justificar à escravidão, não tem como tentar merecer o amor de Deus. Por mais que você tente, você nunca irá conseguir esta graça. Por mais que você realize ou faça, você nunca irá fazer. Por isso Paulo vai esclarecer e dizer nessa carta que não se trata de merecimento, mas se trata de reconhecimento. Por que reconhecimento? Porque quando eu reconheço que eu sou perdido e pecador, que nada que eu faça, eu realize, vem fazer com que eu me justifique diante do Senhor. Eu faço porque o Senhor me amou primeiro. Por isso Paulo está dizendo: se vocês deixarem se circuncidar, se você tentar se justificar diante de Deus, de nada adiantou a cruz do Calvário. Cristo morreu em vão. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Se vocês deixarem se circuncidar, se vocês acham que vocês podem fazer algo para acrescentar, para morar com o Senhor, para estar com Ele, Cristo morreu em vão. E não é mais pela graça, não é mais favor imerecido, mas merecimento meu e seu. Por isso Paulo está dizendo: vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar circuncidar. 3. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, se ele fica obrigado a cumprir toda a lei. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixar circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e caístes da graça. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos: vocês que estão tentando ou fazem algo para se justificar diante de Deus, a graça, você cairá da graça, a graça não serve para você, e você terá que cumprir toda a lei, mas nós sabemos que não tem como cumprir a lei. Jesus vai dizer que aquele que cair em um dos mandamentos é cumpridor de todos os mandamentos. Jesus vai mostrar e vai demonstrar, aquelas pessoas achavam porque se eu der vontade, se eu fizer, se eu realizar, eu sou pecador, mas Jesus vai mais além. Ele vai dizer: se você pensou contra o seu irmão, você é homicida. Se você teve o desejo ou algo em seu pensamento, você é um adúltero. Jesus leva a lei, leva os mandamentos, não só em praticar ou fazer, mas no desejo, na intenção do meu e do seu coração. Paulo está aqui dizendo que de nada importaria, de nada adiantaria Cristo ter descido, se esvaziado de toda a sua glória, ter deixado a estrutura de Deus e ser fiel até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo para aquela igreja, e talvez para você nesta noite, que tem tentado fazer algo ou realizar algo para merecer o amor de Deus em sua vida.
Pelo contrário, Jesus diz em João, aquele que me ama, João 8:36, não. João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Paulo está dizendo, vós que vos justificaste na lei, estáis separado de Cristo e caíste na graça. Você que está tentando se justificar diante de Deus, cada vez mais você está se separando de Cristo, está se distanciando de Cristo e tentando, não sei, por orgulho, talvez por não querer dever nada a ninguém, querer demonstrar que você pode fazer ou realizar algo em sua vida. Versículo 5 vai nos dizer, mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Quando nós pensamos nesse texto, nós pensamos no português, aguardamos a justiça, como alguém que aguarda sem ter a certeza de algo. Mas quando lemos no original, no grego, a palavra esperar, a palavra esperança é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, vós, mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Em Cristo Jesus, somos justificados. Em Cristo Jesus, somos justificados. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías que pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor nunca se esqueceria de mim e de você, porque Ele nos tem cravado na palma das suas mãos. Ele pagou um alto preço e preço de sangue para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Por isso, Paulo está dizendo, nós, pelo Espírito de Deus, pela esperança, mediante a fé, mediante a crer, que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único caminho que me leva ao Pai. Aguardando a justiça, que é nossa esperança. Só há esperança em Cristo Jesus. Pessoas têm vivido no mundo buscando esperança, buscando refrigério, buscando uma solução. Mas a solução, o refrigério e a esperança tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. O mundo vive em uma falta de esperança. Vivemos num mundo onde ouvimos rumores de guerra, onde ouvimos que tudo vai de mal a pior, ouvindo que a economia está destruída, ouvindo que as coisas só irão piorar. Mas há esperança, mesmo para a árvore cortada, junto aos ribeiros florescerão. Se você está junto à fonte, que é Cristo Jesus, que emana em mim e a sua vida, ainda que seja cortado, você florescerá. A esperança não acabará se Cristo estiver contigo. Se você andar com o Senhor, se você caminhar com Ele, Ele é fiel e justo para cumprir, para realizar além daquilo que pedirmos ou pensamos. 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo, nada tem valor. A religiosidade não tem valor. A irreligiosidade não tem valor. O que tem valor é a fé que atua
pelo amor. Antes, na lei, era obrigação. Agora é por amor. Agora é porque eu amo a Cristo Jesus. Eu obedeço os seus mandamentos. Porque eu amo ao Senhor, eu cumpro e amo o meu irmão. Porque eu amo Cristo Jesus. Eu dou suporte àquele que está ao meu lado. Paulo está dizendo que não é mais por circuncisão, nada vale coisa alguma, mas sim a fé que atua no amor. Nós fomos libertos do jugo do pecado para viver em amor. E a pergunta inicial que nos fica é: você está vivendo como alguém livre com Cristo? Ou ainda preso às regras para tentar agradar a Deus? Como você tem vivido a sua vida? Você está vivendo como alguém livre em Cristo Jesus? Ou ainda está preso em regras, em ritos, para tentar, de alguma maneira, agradar a Deus e se justificar diante dele? Como você tem vivido a sua vida nesta noite? Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está mais debaixo da lei ou do pecado, você está debaixo da graça de Cristo Jesus. Por isso, pare de tentar merecer o amor de Deus. Pare de tentar merecer o que você não merece. Pare de tentar merecer ou fazer algo para merecer o amor de Deus na minha e na sua vida. Permaneça firme na graça. Examine sua fé. Se a sua fé está em Cristo ou está em suas obras. A sua fé, a sua esperança de receber ou de herdar a vida eterna está naquilo que você faz ou naquilo que Cristo Jesus já fez e realizou na cruz do Calvário por mim e por você? Aonde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Naquilo que eu faço ou naquilo que Cristo Jesus já fez na cruz do Calvário por mim e por você? Pare de tentar merecer este amor. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, mas Ele nos amou. Ele se entregou por mim e por você. Ele fez um caminho de volta para si mesmo. Porque Cristo Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ele é o caminho que foi perdido no Éden, quando o homem escolheu se tornar igual a Deus. Quando o homem, ao comer do fruto que Deus disse para não comer, sendo enganado ou ouvindo a voz da serpente, ele toma o fruto, come do fruto, querendo se tornar igual a Deus. Porque quando pecamos e tomamos decisões sem a presença de Deus, estamos dizendo para o Senhor: quem sabe da minha vida sou eu. Quando realizamos ou fazemos algo sem Deus, nós estamos toda vez comendo do fruto e escolhendo ser igual a Deus. Eu tenho o controle da minha vida. Eu tomo as minhas decisões. Eu faço o que eu bem quero. Nós veremos do versículo 7 ao 12 o perigo de se afastar da verdade. Nós vimos e vemos no Evangelho de João que Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Mas nós veremos o perigo de nos afastarmos da verdade. Acompanhe comigo o versículo 7 ao versículo de número 12. Correis bem, e quem vos impediu de obedecer à verdade? Paulo está dizendo, vocês estavam vivendo bem. Vocês estavam correndo bem. Paulo vai comparar a corrida, a vida cristã, a uma corrida. Por isso ele começa dizendo, correis bem, mas quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos fez tropeçar? Quem vos fez cair? Porque quando acreditamos em fábulas, em falsas teologias, caímos da graça. Paulo está dizendo, vocês correram bem, vocês caminhavam bem. O que aconteceu? Que te fez, que te impediu de obedecer à verdade? O que aconteceu que te fez parar de olhar para o autor e consumador da sua fé? O que te fez parar de viver para Cristo Jesus e de viver para si mesmo? 8. Quem vos convenceu a agir assim? Não vem daquele que vos chamou. Paulo está dizendo, esses que estão dizendo que você tem que completar, que você tem que fazer, que você tem que realizar, que você tem que isso, aquilo, não vem de Deus. Eles não vêm de Deus. Quem vos convenceu a agir assim não vem daquele que vos chamou. Com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Paulo está dizendo, vocês não sabem que se você botar um pouquinho de fermento só, a massa toda fica fermentada? Se algo que você tem acrescentado está fora, está desviando, um pouco de fermento, falsos ensinos, contamina tudo. Quantas pessoas têm vivido falsos ensinos que não dizem e não condizem com a palavra do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que o povo tem carecido por falta de conhecimento. Se dizemos cristãos em Cristo Jesus, crer no Senhor, pequenos cristos, mas não conhecemos o manual, não conhecemos a lâmpada, não conhecemos a palavra de Deus. Por isso, qualquer vento de doutrina, qualquer falsa doutrina, qualquer falsa teologia, tem desviado muitos de viver a verdade, de olhar para Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, que um pouquinho só não é coisa grande, é algo que não está dentro da palavra, mas que você toma como verdade. Acaba com tudo. Talvez vocês, Paulo está dizendo, talvez vocês possam imaginar, circuncisão não é nada, é só um ato, não tem nada a ver. Mas Paulo está dizendo, um pouquinho só de fermento, bota tudo a perder. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, confio no Senhor, que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Paulo está dizendo, mas eu confio em vocês. Eu sei que vocês não vão agir dessa maneira. Quanto a vós, confio no Senhor, que não pensareis de outra forma, que não tentarão merecer, que não tentarão cumprir. Estamos nós, 2000 anos depois, às vezes tentando merecer o amor de Deus. Estamos cá nós, depois de anos e anos dessa carta escrita,
às vezes tentando nos justificar diante de Deus. Jesus advertiu dizendo que nem todos entrariam no reino dos céus. Em Mateus 25 ele diz, nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor. Muitos naquele grande dia dirão, Senhor, em teu nome eu fiz, teu nome eu cumpri, teu nome eu realizei, e ouvirão do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O que Paulo está dizendo àqueles irmãos, eu espero no Senhor que vocês não dêem ouvidos a essas falsas doutrinas. A nossa geração tem vivido muitas vezes seguindo doutrinas, seguindo teologias, seguindo ensinamentos que o Senhor nunca disse, que o Senhor nunca falou, que o Senhor nunca disse ou realizou. Dizemos como está escrito na palavra, vem como estais, aonde está escrito? Aonde na Bíblia está escrito esse texto? Dizemos e acrescentamos textos e falamos que não existem. Todos os seus cabelos estão contados. Queremos viver Cristo, mas não temos intimidade nem com a palavra de Cristo Jesus. Não buscamos conhecer e ser conhecido por Ele. Por isso a palavra diz, o povo tem carecido, tem perecido por falta de conhecimento. Qualquer pessoa que senta ou está diante de um púlpito tem falado coisas e as pessoas têm, eu recebo, eu odeio isso, o Senhor está falando. Recebido promessas que Deus deu para Israel, que Deus deu para outras pessoas, para Abraão. Qualquer plaquinha que o pessoal coloca, venha receber a sua bênção, venha fazer, e a pessoa vai. O Senhor vai te dar e vai realizar, não que o Senhor não possa cumprir ou realizar na sua vida. Mas Paulo está dizendo para aqueles irmãos, eu espero que vocês não pensem de outra forma. Eu espero que possamos cada dia mais olhar para Cristo. Que possamos cada dia mais olhar para nós e reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que não somos merecedores, mas Cristo Jesus realizou e cumpriu a obra na cruz do Calvário por mim e por você. Eu, porém, irmãos, 11, se continuo pregando a circuncisão, porque ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estará aniquilado. Paulo está dizendo, se eu continuo pregando a circuncisão, se eu continuo pregando o que eu posso, se eu continuo pregando, você pode se justificar, você pode fazer algo para acrescentar, de nada adiantou a cruz. A cruz estará aniquilada, a cruz será extinta, acabada. O que Paulo está dizendo, se eu continuar pregando, se eu pregasse a circuncisão, de nada adiantaria a cruz do Calvário. De nada adiantaria Cristo Jesus. Se eu pregar o eu, de nada adianta Cristo. Quem dera, se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Paulo está dizendo, quem dera. Se aqueles que estão perturbando vocês para ser circuncidado fossem castrados. Quem dera.
se fosse aniquilado todo falso profeta, quem dera, se Deus enviasse um raio dos céus e matasse todos aqueles que falassem mentiras sobre a palavra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Quem dera, se isso acontecesse. Nós precisamos ter discernimento espiritual. E como eu adquiro o discernimento espiritual? Conhecendo Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo Jesus é a verdade, e Ele está inserido na minha e na sua Bíblia. É Deus falando o tempo todo para mim e para você a verdade. É o tempo todo Deus demonstrando e anunciando Deus, a sua graça, o seu poder, o seu plano salvífico. Mas bom mesmo é aquele que sonha, bom mesmo é aquele que diz, que fala e que acontece. Só há uma verdade, Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos, nem todo ensino religioso é bíblico, nem todo ensino religioso é Deus falando, nem todo ensino que está aí é bíblico, é a verdade de Deus. Proteja a sua fé com a palavra. Você quer ser um crente de verdade? Examine as Escrituras. Apresente-se como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É necessário manejar bem. Ao contrário disso, qualquer pessoa aí fora falam, discutem, e você não tem argumentos bíblicos, não acredita e sai de lá achando que o que te ensinaram é mentira. Qualquer um que bate na sua porta lá, de manhãzinha, dizendo ser da verdade, dizendo te ensinar a palavra, se você não tiver fundamentado na verdade, irmão, você vai acreditar em tudo que o Satanás não existe, que o inferno não existe, que isso e aquilo. Nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos ter intimidade com Deus da palavra. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos analisar a palavra. Precisamos conhecer o Senhor. Do versículo 13 ao 15, nós veremos a verdadeira liberdade se expressa em amor. A verdadeira liberdade se expressa em amor. Acompanhe comigo. 13 em diante. 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos um dos outros pelo amor. Irmãos, vocês foram libertos, foram chamados para a liberdade, mas não utilizeis da liberdade como pretexto para a carne, ou como pretexto para o pecado. Paulo está dizendo sobre duas coisas que podem acontecer. Uma, eu tentar me justificar, e outra, eu saber, sou livre, então eu vou viver do jeito que eu quero. Não é bem assim. O que Paulo está dizendo é: antes, sede servos um dos outros por amor. Paulo está dizendo, não é mais obrigação.
Eu não amo o meu irmão por obrigação, com medo de ser lançado no inferno. Eu não amo aquele que está do meu lado, eu não amo aquele que me odeia, eu não amo aquele que faz algo contra mim, com medo, mas por amor, porque eu entendo que eu não era merecedor, que eu não sou merecedor, mas Cristo se entregou por mim. Eu também entendo que o meu irmão que fez algo contra mim não merece, mas eu amo porque o Senhor me amou, mesmo eu não merecendo. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos tomar cuidado de não cair na hipergraça. O que é hipergraça, pastor? É achar eu posso tudo, eu sou salvo, eu posso fazer o que eu bem quiser da minha vida, eu posso pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser porque Cristo me libertou. Não é bem assim. Por isso Paulo está dizendo: fostes chamados para a liberdade. Você foi liberto do pecado, do jugo do pecado. Mas não useis da liberdade como pretexto para pecar. Não useis da liberdade para viver da forma que você quer e da maneira que você deseja. Eu vou viver da maneira que eu quero. Eu vou fazer o que eu bem quero da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Eu pago minhas contas, ninguém paga a minha conta. Eu vou fazer o que eu bem quero da minha vida. Não é bem assim. Por isso Paulo está dizendo: mas sedes servos um dos outros pelo amor. Você foi liberto para demonstrar esse amor ao seu irmão. A liberdade de Cristo Jesus veio para você demonstrar este amor, pelo amor, a todos os seus irmãos. Foi para isso que Cristo Jesus te libertou. 14. Pois toda a lei se resume em uma só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Nós está dizendo todas as ordenanças se resumem em uma só. Por quê? Não terás outro Deus além de ti, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Como eu demonstro que eu amo ao meu Deus? Jesus disse em João: aquele que me ama obedece o meu mandamento. Abre aí para mim João 13, 34 a 35. 13. João 13, 34 ao 35. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Cristo Jesus, amai-vos uns aos outros. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Como eu cumpro o primeiro? Amando o meu próximo, cumprindo as ordenanças do Senhor. Como eu amo o Senhor? Amando aquele que está do meu lado, aquele que está na minha vida, aquele que está ao meu redor. (14) Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. 15. Mas se morderdes e devorardes uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutuamente. Mas, se ficar nessa briga, eu sou mais santo que fulano, eu conheço mais Bíblia que ciclano, eu oro mais do que fulano, eu sou mais justificado diante de Deus do que tal irmão, do que tal irmã. É isso que Paulo está dizendo. Mas se morderdes e devorardes uns aos outros, cuidado, para que você também não vá de ralo. Para que você também não se destrua a si mesmo, mutuamente, um ao outro. Tome cuidado. É isso que Paulo está dizendo. Mas se morderdes e devorardes uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes
mutuamente. Tome cuidado para você não se perder e seu irmão também. Usar sua liberdade para servir, não para exaltar. Precisamos usar a nossa liberdade para ser servos, não para sermos exaltados, não para sermos engrandecidos, não para sermos reconhecidos. Precisamos usar a nossa liberdade para servir, para amar, para viver. Precisamos amar de forma prática, precisamos perdoar, precisamos cuidar e precisamos ser pacientes uns com os outros. Precisamos amar, cuidar e ser pacientes. Avalie seu relacionamento. Você constrói ou destrói? Como você tem vivido? Você tem feito pontes ou tem destruído pontes? Spurgeon vai dizer que nós precisamos ser construidores de pontes. Mas muitas pessoas têm destruído pontes, não têm construído. Como tem sido a sua vida? Você tem sido construidor ou você tem sido destruidor? Um preso liberto que decide voltar para a cela, assim é quem volta para a lei. Assim como um preso liberto que decide voltar para a cela, é assim quem volta para a lei. Um remédio contaminado por uma gota de veneno, assim é o falso ensino. Vendido como remédio, mas o que contém é uma gota de veneno. Um servo que ama voluntariamente, assim é um cristão livre. Você quer ser livre? Ame, sirva voluntariamente, sem que alguém te peça, sem que alguém precise estar olhando, sem que alguém precise estar perto de você. Faça, ame voluntariamente. Não, pastor está aqui, eu tenho que ser diferente. Não, o diácono está aqui, eu tenho que ser diferente. Não, irmãos. Você foi liberto por Cristo Jesus. Não foi o meu sangue, não foi o sangue do diácono, não foi o sangue do irmão, foi o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por mim e por você. Cristo não morreu para te dar uma religião pesada, mas uma vida transformada. A liberdade que Ele oferece não é para viver sem limites, mas para viver em amor. Você está vivendo como livre ou como escravo? Lembra do tema da mensagem? Como chamados para a liberdade e não para a escravidão, para ser escravos. E como você tem vivido? Como livre ou como escravo? Sua fé está na graça ou nas suas obras? Sua liberdade tem produzido amor ou tem produzido dor? Você não é livre para fazer o que quer. Você é livre para amar como nunca amou. Foi para isso que Cristo te libertou. Que possamos viver este amor, que possamos cumprir o que o Senhor nos chamou para cumprir. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor,